possamos ter nessa tarde alguns momentos de comunhão, de fraternidade, revivendo um pouco daquilo que é a essência do cristianismo, aquilo que sempre foi o traço marcante, o traço mais presente na história dos seguidores do Cristo. Essa comunhão, essa fraternidade, esse momento em que partilhamos dos mesmos ideais, das mesmas sintonias, esse momento em que dividimos o pão que desce do céu a todos nós, aqueles que estamos famintos de compreensão, aqueles que estamos famintos de algo mais em nossa vida, que nos descortine um sentido maior para a existência do que simplesmente existir. E é com isso, com esse objetivo que aqui nos reunimos, em momentos pelos quais a terra passa, em momentos pelos quais a nossa nação passa, que são momentos difíceis, que são momentos que vão exigir de nós o máximo de testemunho e de comprometimento com a causa, não as nossas causas pessoais apenas, mas sobretudo a causa do Cristo. Sempre foi esse o traço marcante também dos seguidores de Jesus. A confiança, a fé, a esperança, apesar dos contextos os mais adversos. Porque se hoje eles são difíceis, há 2000 anos atrás o eram muito mais. Se hoje as perseguições já não são tão ostensivas assim, embora ainda existam as espirituais, sobretudo, naquela época, além das espirituais, existiam também as perseguições mais diretas, em que os cristãos eram submetidos ao limite da fé e demonstraram com isso a força que possui o coração que realmente ama e que realmente confia, que realmente se entrega a Jesus. É com esse intuito que nós nos reunimos aqui, para nos fortalecermos mutuamente, como nos diz o apóstolo Paulo, para nos suportarmos uns aos outros, mas nos suportar no bom sentido, de darmos suporte uns aos outros, de sermos esteio, de sermos amparo uns aos outros, para que juntos, unidos, sejamos mais fortes. Mais fortes porque, de fato, a união faz a força. Porque, de fato, corações que se unem por uma causa no bem, ganham uma força inimaginável de realização. A começar por núcleos como esse, a humanidade vai aos poucos se transformando. E é essa a grande tarefa, o grande fundamento de uma casa espírita. Ser um núcleo onde se inicia ali a vivência da nova humanidade, onde se inicia ali uma nova sociedade, regida por outros valores que não aqueles que ainda regem a nossa sociedade, por outros valores que não aqueles do materialismo, do individualismo feroz, do imediatismo e todos os seus filhos, o hedonismo e tudo mais. Aqui, pelo menos em tese, inicia-se a vivência de uma nova humanidade que passa a ser construída a partir da vinda de Jesus à Terra e que um dia se concretizará no mundo inteiro. E temos nesses momentos, portanto, essa oportunidade de preencher o nosso coração, de elevar o nosso ideal para que no mundo sejamos legítimos servidores do Mestre, que conta com os nossos braços, conta com o nosso coração, com a nossa boca, para sermos no mundo os seus agentes, para poder atuar no mundo. E a proposta da nossa reflexão nessa tarde diz respeito a uma das partes do Livro dos Espíritos, uma das partes fundamentais do Livro dos Espíritos, que é dividido em três partes, quatro livros fundamentais, a sua terceira parte das leis morais, que vai ser aí, de certo modo, um desenvolvimento, uma explicação, uma complementação de aquilo que já nos foi trazido pelo Cristo em seu Evangelho, na sua exemplificação. E quando a gente pensa nas leis morais, é preciso entender primeiramente o que é moral. O que nós queremos dizer com leis morais? O que os Espíritos queriam nos dizer a esse respeito? Porque nós olhamos para o mundo, sobretudo na sociedade que temos hoje, uma sociedade que avançou muito em termos científicos, tecnológicos, intelectuais. Nós olhamos para o mundo, embora muitos ainda desconheçam ou reneguem a existência de Deus, nós olhamos para o mundo em termos materiais e percebemos uma perfeita harmonia em tudo. Nós olhamos para o espaço, como os astros se movem, perfeita harmonia, tudo se encaixa perfeitamente. Nós olhamos para o nosso corpo, como cada sistema atua de maneira harmoniosa com os demais sistemas, como tudo se conjuga de maneira perfeita. Nós olhamos para a natureza, enfim, nós já temos descoberto muitas leis que são as leis que regem a matéria. E já temos ficado encantados e impressionados
e não nos deixamos de encantar sempre que novas descobertas chegam, como por exemplo, recentemente a respeito das ondas gravitacionais, e novas leis vão sendo descobertas, ampliando ainda mais o nosso entendimento e ampliando ainda mais o número de perguntas a serem respondidas. Porque é assim que se dá com o conhecimento. Quanto mais se conhece, na verdade, mais se questiona, mais se reconhece que, na verdade, temos muito ainda a conhecer. Assim o é com relação às leis materiais. Já temos conhecido muitas delas e nos impressionado. No entanto, a pergunta que muitos filósofos têm feito, que muitos de nós ainda fazemos é: são apenas físicas as leis ou existem também leis outras que velam, que regem o comportamento moral dos indivíduos? Em outras palavras, o universo é um universo moral ou ele é simplesmente uma obra do acaso? Ele é simplesmente algo que não leva em consideração a postura de cada indivíduo, aquilo que ele escolhe adotar, ou o caminho que ele escolhe adotar para a sua vida, as posturas que ele busca ter para com os demais? Isso também é levado em consideração? Àqueles que acreditam nessa força maior, fica-nos claro e evidente que essas leis naturais não são apenas leis físicas, são também leis morais. Para muitos outros, o universo não é moral. E se pensássemos ou se levássemos isso às últimas consequências, se o universo não fosse moral, tiradas, vamos dizer assim, as leis que nós criamos em sociedade para manter o equilíbrio, poderíamos pensar em fazer tudo, já que não teríamos consequência nenhuma de nossas escolhas. Mas fica ainda o questionamento: existem, portanto, leis morais? Existe existe uma força, existe uma inteligência que vela, ou que rege essa organização das sociedades, dos indivíduos, essa postura do indivíduo para consigo mesmo, para com a natureza ou para com o próximo? E o que a doutrina espírita vai nos mostrar, os espíritos vão nos apresentar nessa parte, justamente, é que essas leis existem. Embora muitos as desconheçam, embora muitos as reneguem, embora muitos duvidem delas, elas existem, quer queiramos ou não. E elas regem, sim, os destinos de cada um de nós. E mais do que isso, dirão os espíritos, muito da infelicidade hoje, que ainda vigora no mundo, muito ainda das dores que hoje encontramos no mundo, decorrem única e exclusivamente do desconhecimento e do menosprezo a essas leis. De uma sociedade que avançou muito em termos de conhecimento científico, no conhecimento das leis físicas, mas uma sociedade que ainda se reluta a entender essas leis morais e, sobretudo, a vivenciá-las. Muitos que já as conhecem, no entanto, não as aplicam, e muitos outros que se recusam a conhecê-las, porque se as conhecesse, isso, de certo modo, os convidaria a ter uma postura diferente. Como disse certa feita uma grande sábia alemã, Helen Klein, quem quer que come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso, inspirado que estava lá no mito de Adão e Eva, naquele simbolismo todo. E assim o é. Muitos fogem a esse conhecimento, porque o conhecimento sempre nos tira de uma zona de conforto, sempre nos leva a um próximo patamar, e antes algo que fazíamos e não nos incomodava, a partir do conhecimento passa a incomodar. Antes algo que fazíamos e não tínhamos uma responsabilização mais direta ou mais profunda por aquilo, a partir do conhecimento passamos a tê-lo. Porque com o conhecimento sempre vem atrelada a responsabilidade. Então os Espíritos vão nos dizer que um dos maiores problemas da nossa sociedade moderna é justamente ainda essa renitência ou essa rebeldia da humanidade em reconhecer essas leis e moldar a sua existência, os seus valores, tendo essas leis como inspiração. Dirão eles, por exemplo, na questão 793 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a respeito do que é uma civilização, que é ou quais são os indícios, as características de uma civilização completa. E os Espíritos terão uma resposta muito interessante. E eles dirão: reconhece uma civilização completa pelo seu desenvolvimento moral. Vocês se acreditam muito adiantados ou muito avançados pelas grandes descobertas que têm feito, pelas grandes invenções que têm conseguido. No entanto, não podeis ainda dizer que vós sois civilizados. Sois apenas povos esclarecidos,
que percorreram apenas o primeiro passo, a primeira etapa da civilização. Vejam o que ele nos diz. Embora já nos consideremos civilizados, com tudo que aí está, com esse mundo, com tantas tecnologias e tudo mais, dizem os Espíritos, não sois ainda civilizados. Não avançaram tanto quanto pensam, porque uma civilização só o é quando reconhece essas leis morais e quando é regida por essas leis. Até lá, sereis apenas povos esclarecidos, povos informados, que hão percorrido apenas a primeira etapa do processo civilizatório. Só poderei vos dizer, realmente, povos civilizados, no dia em que houverdes banido da vossa civilização o egoísmo e todos os seus filhos. O egoísmo que é essa causa fundamental, que é essa raiz de todas as infelicidades e de todas as agruras pelas quais a humanidade passa. Então veja o quanto é importante meditarmos e quanto os Espíritos enfatizam a importância não só de entendermos essas leis, mas principalmente buscarmos acomodar, buscarmos harmonizar a nossa vivência a elas. E o porquê disso? Se as leis físicas aí existem para o bom regulamento da matéria, para organizar o funcionamento da matéria, para que então existem as leis morais? Porque Deus então as estatuiu? Dizem os Espíritos na primeira questão dessa parte de O Livro dos Espíritos, na questão 614, quando falavam a respeito da lei natural, dizem os Espíritos que essa lei natural foi criada para a felicidade do homem. Ela é a única capaz de assegurar essa felicidade da convivência em conjunto, da convivência em sociedade. Ela é a única capaz de organizar ou harmonizar tantos corações e tantos espíritos distintos, nos mais diversos graus de evolução. Ela é a única capaz de assegurar que a felicidade possível seja mantida nessa grande convivência ou no universo como um todo. E acrescentam os Espíritos, o homem ou a criatura humana só é infeliz quando se afasta dessa lei. Como a nos dizer que, novamente, toda a nossa infelicidade, se remontarmos à causa, estará associada ao desconhecimento dessas leis, que, dirão também os Espíritos, não estão só gravadas, digamos assim, no universo, estão sobretudo gravadas onde? Na própria criatura humana, na sua própria consciência. Para que em cada consciência, no patamar em que ela está, essas leis possam norteá-la para que ela encontre no conjunto harmonioso da sociedade, para que ela encontre qual o seu papel, qual a sua função, qual a sua missão nesse grande conjunto harmonioso que é a vida em sociedade, que é a vida universal. O homem, porém, desconhecendo essas leis por conta do próprio desconhecimento de si mesmo, o homem, porém, rebelando-se ante essas leis, cria para si e para os outros a infelicidade. Então essa é a definição de moral. Quando se diz, ou quando os Espíritos nos informam que o universo é um universo moral, o que eles querem dizer? Que existem leis responsáveis por conjugar essa vivência em sociedade. E por moral, o que nós entendemos? Vamos lá à questão 629 de Livro dos Espíritos. O que se pode definir por moral? O que é moral? Dizem eles, é a regra do bem proceder. Isto é, de discernir o bem do mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. E a moral funda-se na observância da lei de Deus. Isso é muito importante, porque para muitos hoje ainda, e para muitas correntes filosóficas e históricas, moral nada mais é do que uma construção social. Costumes que são criados de povo, ou segundo os povos, segundo os tempos, mas os Espíritos vêm nos dizer que existe uma moral que transcende as culturas, que transcende os tempos, as épocas, uma moral que sempre existiu, uma verdade eterna, imutável, que tem essa tarefa de zelar por toda a harmonia do universo. E que o grande objetivo de todos os indivíduos, assim como de todas as sociedades, é aos poucos ir aproximando as suas leis, os seus valores, desses valores transcendentes, desses valores imperecíveis.
Porque os valores humanos são transitórios, mudam com os tempos, mudam com o amadurecimento dos povos, mas convergem ou tendem a um fim, tendem a uma finalidade, que é a moral segundo o entendimento das leis divinas. Então, aprendemos com a doutrina espírita que bem e mal não são relativos, o que é relativo é a capacidade de servi-los. Bem e mal já foram estabelecidos desde o princípio por Deus. Bem é tudo que se funda na observância da lei divina, mal é tudo que dela se afasta. Bem é tudo que é feito pelo bem de todos, pelo bem da harmonia geral. Mal é tudo que é feito pelo bem de alguns poucos ou de um só. Essas são as definições de bem e mal para nós. O que vai mudando e o que vai acarretando cada vez mais responsabilidade nos atos é o quanto cada indivíduo é capaz de discernir o bem e o mal. O quanto cada indivíduo já se harmonizou com essa lei moral. E a gente percebe que esse é, na verdade, o grande resumo da epopeia da evolução. Um indivíduo, aos poucos, primeiro pelo progresso intelectual, depois pelo progresso moral, um indivíduo aos poucos e traduzindo essas leis morais na sua própria vida, nos seus próprios atos. Temos, portanto, o ideal, a meta, aquilo que nos foi apresentado por Jesus, e temos a jornada, o ponto em que estamos e o convite da vida, o convite da evolução, a alcançarmos aquele patamar de vivência. Essa é a história da evolução. Essa é a história da nossa jornada evolutiva. Acontece que, como falei, muitos de nós nos esquecemos dessas leis. Muitos de nós, fixados que temos estado, às vezes, há encarnações a fio, apenas nos valores transitórios, nos esquecemos tanto de nossa origem como de nossa destinação. A lei divina, portanto, a misericórdia divina, portanto, estabelece meios ou recursos de lembrar o ser humano o que ele é e para onde está destinado. Lembrar o ser humano dessas leis que repousam em seu mais íntimo e que por ele foram esquecidas e negligenciadas. É, aliás, essa a pergunta de Kardec na questão 621A. Se essas leis morais estão gravadas na criatura humana, por que é preciso que venham mestres sábios para revelá-las, se elas já estão no ser humano? E a resposta dos Espíritos é bastante clara, porque ele as esqueceu e as menosprezou. Como a nos dizer que isso foi uma escolha? Isso é uma escolha do ser humano que volta as costas a Deus, focado apenas em seus interesses. É o que está representado lá naquele mito, naquele simbolismo muito belo de Adão e Eva. Daquele Adão, daquela representação da humanidade que volta as costas para o entendimento e o conhecimento das leis divinas e passa por si a querer definir quais são essas leis. Passa a querer definir por si o que é bem e o que é mal. É isso que está representado naquela alegoria de quando Eva come aquele fruto do bem e do mal. Como a dizer assim, eu reconheço que existem leis maiores, mas não as quero cumprir, não as quero obedecer. Eu mesmo farei as leis, eu mesmo definirei o que é bem e o que é mal. Se formos à tradução, se formos ao texto hebraico, veremos que o enfoque ali é esse enfoque de determinação do que é bem e do que é mal. Quando o homem usurpa de Deus, esse que é um atributo divino, diz, tudo bem, existem essas regras, mas eu não me importo. O universo, eu vou fazê-lo do jeito que eu quero. O universo vai seguir as regras que eu quiser. Eu vou controlar o jogo. E aí vemos toda a problemática. O ser humano, crendo-se ou colocando-se na posição de Deus, que quer legislar sobre a vida do outro, que quer decidir se o outro deve ou não morrer. O ser humano colocando-se na posição de Deus, dizendo, nesse meu universo, ou na minha concepção, não há mal algum em invadir um outro país para espoliá-lo, escravizando as pessoas que ali estão. É o ser humano, Adão simbolizado, esse ser humano que volta as costas para Deus, para definir a si mesmo, ou para colocar-se a si mesmo na posição de Deus. Mas eis então que Deus, a sua misericórdia, vem relembrar ao ser humano quem de fato ele é, de onde foi criado, de onde veio e para onde está indo. Como ele faz? Através das revelações. Todos os grandes missionários enviados à Terra pelo Cristo, que é o governador de nosso planeta, tinham um único objetivo:
a soprar em nossos corações essas brasas adormecidas. Relembrarmos desses germes infinitos em potencial que repousam, que hibernam em nosso coração, aguardando o nosso cultivo, aguardando o desenvolvimento. Por isso, uma das maneiras de conhecermos essas leis, uma das maneiras que a espiritualidade tem de convidar a humanidade a progredir é por meio da revelação que vem através de espíritos outros que já alcançaram patamares maiores, que vêm compartilhar a sua experiência conosco, dizendo: essas leis existem e não há felicidade possível distante delas. Essa é a grande mensagem, por exemplo, do Evangelho de Jesus, assim como de todos os outros que elaboraram pelo seu Evangelho. Porque as leis que Jesus descortina para nós no Evangelho são tão antigas quanto a criação. Como dizem os Espíritos, as leis criadas por Deus são eternas e imutáveis, como Ele próprio. No entanto, o que é realmente novo no Evangelho? O que é a boa nova? Um indivíduo que as viveu em plenitude. Isso era novidade. Isso o mundo não havia visto até então. As leis tão antigas quanto a criação, mas alguém que as viveu em plenitude, isso era novo, completamente novo. Isso é a boa nova. Por isso Jesus diz: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Em outras palavras, dar cumprimento. Eu vim preencher, eu vim demonstrar que essas leis até então conhecidas em teoria careciam de vida. Ele então as preencheu de vida, mostrando como se vive essas leis na vida, como as trazemos para o cotidiano, como as trazemos para o dia a dia. Então, uma das principais maneiras que a espiritualidade tem de, aos poucos, fecundar a humanidade, fecundá-la com ideias superiores, fecundá-la de modo a que ela possa produzir novos frutos, a que ela possa se renovar, é por meio das revelações em diversas culturas, mas todas se harmonizando em pontos comuns, que são as leis eternas e imutáveis de Deus. Leis que nos falarão a respeito de amor, de perdão, de bondade, de humildade, todas essas leis fundamentais para que uma vida em sociedade seja harmonizada e seja pacífica. Todas essas leis que muitas vezes não são abarcadas ainda pelas leis humanas, que aos poucos vão sendo fecundadas pelas leis divinas, até o dia em que serão iguais ou idênticas às leis divinas. Dia este em que nos dirá Emmanuel: não precisaremos mais de tribunais, não precisaremos mais de cadeias, não precisaremos mais de forças repressivas, porque todos teremos em nós o próprio tribunal e as próprias leis bem harmonizadas com as leis divinas. Então esse é o papel da revelação: elevar aos poucos, fecundar aos poucos de novos ares, de ares mais elevados, de uma intuição e uma inspiração superior, o nosso entendimento das leis humanas, as nossas relações, os nossos entendimentos de como devemos pautar as nossas relações humanas. E aos poucos as leis humanas vão se aproximando destas. Porque nós vamos aprendendo que há uma grande diferença entre ser alguém justo para o mundo e ser alguém justo para Deus. Há uma grande diferença em cumprir apenas as leis da sociedade, em como nós as temos ainda, e ser realmente alguém justo perante as leis divinas. Porque existirão uma série de procedimentos e de posturas que, perante as leis dos homens, não são crimes, não são ofensas. No entanto, porém, perante as leis de Deus, são graves ofensas, são graves equívocos. Um exemplo: não existe lei alguma no mundo que nos obrigue a sermos humildes, abnegados, que nos obrigue a perdoar, ou que pelo menos nos convide a sermos capazes de perdoar, a sermos fraternos. Não existirão leis ainda que apresentem para nós isso como sendo um dever. Mas o cristão, que já despertou para as leis do Evangelho, para as leis divinas, sabe que, embora ainda nos programas do mundo, nas leis humanas, esses não sejam ainda estatutos ou orientações, nas leis conscienciais, isso já é para nós um dever. Isso já consiste de um dever, sem o qual, ou sem nos cumprirmos esse dever, não alcançaremos paz, equilíbrio e harmonia. Porque nenhuma comunidade se sustenta sem a vivência plena dessas leis morais. Pode se sustentar por um tempo, mas não se sustenta de maneira perene
a não ser que esteja construída e edificada sobre esses valores que as leis morais descortinam. Por isso dizem os Espíritos: todas as sociedades cujas leis não buscaram se harmonizar com as leis divinas, pereceram. Todas as sociedades que se julgaram extremamente grandiosas, poderosas, indestrutíveis, onde estão hoje? Não são mais do que cinza e pó, porque só resistirá no mundo a sociedade cujas leis estiverem em perfeita harmonia com as de Deus. Porque toda planta que Deus não plantou um dia será arrancada. Todas as construções, edificações humanas, cujas bases não repousarem nas bases da rocha do Espírito, como nos diz Jesus, quem não construir sobre a rocha do Espírito, um dia as tempestades do mundo levarão essas edificações. E assim é a sociedade. Os Espíritos, portanto, vêm nos falar dessas leis, vêm desenvolvê-las para nós com que objetivo? Para que cada um de nós, começando de nós, depois, no contexto em que estamos inseridos, na família, na casa espírita, na sociedade como um todo, para que sejamos, aonde estivermos, os pequeninos elementos de mudança que um dia alcançará essa mudança no mundo inteiro. Por isso Jesus, ao falar do seu reino, sempre usava exemplos diminutos, sempre usava exemplos pequeninos como a mostrar que o seu reino não começa com grandes mudanças, mas sim com as mais pequeninas. Que o seu reino não começa do telhado para a base, mas sim da base para o telhado. Não começa do fruto para a semente, mas sim da semente para o fruto. Por isso Jesus compara o seu reino ao grãozinho de mostarda. Como nos dizer que cada um de nós, a partir do conhecimento dessas leis e do empenho sincero por vivê-las, somos convidados a ser, onde estamos, esses elementos de renovação. Nós sabemos a dimensão que poderá ter um pequenino gesto de amor, de perdão, na transformação de um indivíduo. Mas, por isso mesmo, Jesus diz: um pouco de fermento leva a massa toda. E o que nós temos feito com todo esse conhecimento que está em nós? Porque até então a humanidade tem querido mudar o quê? Primeiramente as leis humanas, antes de mudar os indivíduos, sem perceber que, na verdade, todas as instituições humanas são frutos ou são consequência dos indivíduos. E sem mudarmos antes o indivíduo, harmonizando o seu coração, harmonizando o seu sentimento com as leis divinas, todas as instituições humanas estarão fadadas a fracassar. Se não começarmos pela célula unitária, pela célula formadora de todas as instituições. As leis são instituições criadas pelos seres humanos e estão fadadas a não conseguirem o intento de harmonizar a sociedade, de torná-la mais justa, mais fraterna, se antes não atentarmos para aqueles que as criam, para aqueles que velam pela sua aplicação, para aqueles que deveriam obedecê-la, enfim, todos nós. Se não começarmos por essa educação que parte desse conhecimento íntimo da lei divina em nós, não poderemos esperar grandes mudanças em termos coletivos. Daí a importância do estudo e do conhecimento dessas leis. Conhecimento esse que passa também pelo conhecimento de nós mesmos. Porque, afinal de contas, se as leis estão em nós, o que precisamos para conhecê-las é, na verdade, conhecer a nós mesmos. É mergulhar em nós mesmos. É identificar esse mundo desconhecido que ainda somos. Esse universo desconhecido que ainda somos. Fazendo todo o esforço para que, aos poucos, ele deixe de ser governado, como tem sido até então, pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade, e que ele passe a ser, a partir daí, governado por Deus. Por isso Jesus chamava esse mundo futuro de o reino de Deus, onde Deus regerá cada coração e, por consequência, a sociedade como um todo. Não uma adesão a uma religião apenas, não uma adesão puramente verbal a esse processo, mas sim, sinceramente, vivendo aquilo que temos aprendido. Esse é um dos elementos que tem a espiritualidade para nos ensinar ou nos falar um pouquinho mais a respeito dessas leis morais. Mas existem outros recursos também de aprendermos a respeito delas. Na questão 626, por exemplo, Kardec vai fazer uma pergunta interessante aos espíritos. Se apenas por Jesus é que essas leis foram reveladas. E os espíritos vão ter uma resposta muito interessante. Dirão eles: essas leis sempre aí estiveram. E todos que se dedicaram a meditar sobre elas puderam compreendê-las. Porque essas leis, as mesmas que Jesus descortina,
sempre estiveram também gravadas na natureza. Se olharmos com profundidade na natureza, poderemos ver ali as mesmas leis. Ou não? Será que não enxergamos, por exemplo, na fonte que acolhe a pedra que atiramos nela e segue adiante o seu caminho? Será que ali não vemos a lei do perdão? Será que ali não vemos uma inspiração dessa fonte que, mesmo recebendo a pedrada, acolhe e embala aquilo no amor e segue adiante, servindo e levando vida, esperança, pronto e paz? Não está ali ilustrada para nós de maneira clara a lei do perdão? E assim tantas outras. Não está, por exemplo, ilustrada no próprio sol a importância dessa lei de caridade, dessa lei do indivíduo que sacrifica-se a si mesmo, que dá de si mesmo e com isso gera luz? Porque em termos espirituais, a luz só há onde há sacrifício pessoal, onde há abnegação, onde abre-se mão dos pontos de vista e caprichos pessoais para servir aos semelhantes. Não é o que está ali ilustrado no sol, que se consome a si mesmo para se fazer luz e fonte de vida para toda a vida na terra? A natureza em si mesma já traz no seu arcabouço, para aqueles que desenvolveram olhos de ver, as leis divinas. Jesus, é claro, veio torná-las ainda mais claras, mas todos que se dedicaram a entendê-las puderam compreender. E a natureza nos fala de maneira silenciosa, mas ao mesmo tempo tão alta para aqueles que têm ouvidos de ouvir o silêncio, ouvir essa voz que fala sem palavras, como diz Rumi. Aqueles que desenvolvem esse ouvido de ouvir, ouvem todos os dias os cânticos de gratidão, de louvor, de exaltação ao divino que a natureza nos proporciona, ensinando-nos, por exemplo, como foi falado aqui anteriormente na prece, que a maior alegria da vida é a alegria de servir, a alegria de doar-se. Não é o que aprendemos com a fonte novamente, que segue o seu caminho, dando a sua água a quem quer que seja, sem perguntar quem é, o que fez, qual o seu passado, apenas doa de si mesmo, e por isso é feliz, segue cantando pelo mundo. Ou a árvore, que dá dos seus frutos a todos, sem perguntar a quem, atende a necessidade tanto do criminoso como do homem justo, apenas doa, e mesmo quando podada, decepada, cresce ainda mais, com mais beleza e mais vigor, para seguir doando. Dos pássaros que depois da tempestade, após perderem os seus ninhos muitas vezes, seguem cantando, exaltando a Deus, como nos mostrar que a mesma tempestade que gera muitas vezes aquilo que aos nossos olhos parecem benefícios, é a tempestade que saneia o ambiente. A mesma nuvem que traz a enchente muitas vezes é a nuvem que traz o pão, que traz o alimento, é a nuvem que o agricultor aguardava para poder trazer a nós o alimento. Então a natureza em si é um cântico, exaltando e demonstrando para nós essas leis divinas. E nós, passando pelo mundo, tantas vezes cegos a essas lições diárias, a esse convite diário que Deus nos faz, a entendermos essas leis e a nos harmonizarmos com essa natureza. Porque, por isso, talvez os Espíritos tenham dito, leis naturais, porque isso é o natural. O natural é o amor, o natural é o perdão, o natural é a humildade, o natural é a compreensão. Embora não seja o normal ou o comum, é o natural. Porque no mundo, o normal e o comum ainda não é isso, mas dia virá em que será. Tem até um grande professor, o professor Diogo, o Dr. Emóis, que dizia, a grande doença do século é a normose, em que todos fazem o que é normal, todo mundo faz assim, mas está aí o resultado, todo mundo faz assim. A sociedade adoecida, tantos transtornos, tantos problemas, tantas injustiças, tanta desigualdade. É o resultado da normose. Quais são aqueles que ousam ser diferentes do normal? Quais são aqueles que ousam ser ou retomar aquilo que é natural do ser humano? Porque o que é natural em nós é o bem. O que é natural em nós é o amor. Tanto é assim que o mal nos consome. Que o mal, aos poucos, vai nos entediando, porque não é da nossa essência. Precisamos fazer uma força tremenda para estarmos distantes do bem, até o ponto que a gente não consegue sustentar mais. Lembra lá do livro Libertação, quando Gregório se entediou daquilo? Porque aquilo não é o natural. Aquilo poderia ser, no ambiente que ele estava, normal, mas não era o natural. Porque o natural é vibrar nas leis de Deus. Eu me recordo de um grande pastor que admiro muito, Ed René Kivitz. Às vezes assisto às suas preleções, consigo tirar muitas preleções positivas, e ele vai dizer, ele vai fazer uma comparação que esse afastamento da criatura humana das leis divinas é como se fosse o ventilador.
Enquanto estamos conectados à energia, enquanto o interruptor está ligado, nós temos ali a força para seguir realizando, para seguir fazendo. Quando optamos por nos afastar da fonte ou por nos desconectar da fonte, nós temos ainda uma energia residual, que é aquela energia do ventilador que vai rodando por um tempo, mas sempre, um dia, essa energia vai acabar. Por isso, nunca nenhum espírito, dizem os espíritos superiores, poderá sustentar para sempre o mal, porque essa não é uma condição natural. A lei natural é a lei do amor. Nós somos criados pelo amor, sustentados pelo amor e destinados ao amor. E o que os espíritos e o que a natureza todos os dias vem nos lembrar é disso, daquilo que temos esquecido e menosprezado, e sem o qual jamais alcançaremos a paz e a felicidade que todos nós almejamos. Então, esse é o propósito do entendimento dessas leis morais. E esse é um dos objetivos principais da doutrina dos Espíritos. Explicar aquilo que Jesus condensou na sua vivência, desdobrar isso para a nossa vivência cotidiana agora, nos seus diversos aspectos, e tornar claras essas leis para que elas possam ser aplicadas no nosso dia a dia. Se não começarmos por nós mesmos, se não fizermos a nossa parte, em vão aguardaremos as mudanças da política, em vão aguardaremos as mudanças nas leis, porque tudo deverá começar indivíduo a indivíduo. A célula máter, a célula original, que forma todos os demais tecidos da sociedade, essa é que precisará ser tratada. E então poderemos dizer que teremos um corpo social são. E pensando um pouco nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui um texto muito interessante de Kardec, que está no livro Obras Póstumas. Lá no capítulo 38, o livro Obras Póstumas é um livro fantástico. Né? Kardec, são textos conjugados, depois reunidos de Kardec, mas verdadeiras pérolas que ali estavam, que aqueles que organizaram esses textos foram realmente inspirados para que a gente não perdesse isso. Lá no capítulo 38, já no final do livro, tem uma parte lá que se chama Credo Espírita, em que Kardec vai fazer uma abordagem muito interessante a esse respeito, a respeito da importância dessas leis morais, do entendimento dessas leis morais na transformação do indivíduo, para que o indivíduo transforme todas as outras instituições. Porque o que tem sido feito desde então, tentar transformar essas instituições sem antes transformar o indivíduo. Tentar começar a obra do topo sem trabalhar a base, que não pode se sustentar naturalmente. Então Kardec diz: os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens. Pelos seus vícios é que eles prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. É o que os Espíritos disseram. Distante da lei natural, distante da lei do amor, justiça, amor e caridade, não há felicidade possível, não há vida em sociedade que se sustente harmonizada. Sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar venturosa a humanidade, porque mais não fazem do que comprimir as paixões ruins sem as eliminar. Então eu posso mudar a aparência, eu posso atuar como um verniz, sem porém atuar nas causas geradoras da infelicidade. Em segundo lugar, vejamos a clareza como Kardec desenvolve o seu argumento, a sua característica de realmente um grande pensador. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras. Veja só, moralizar não é necessariamente apenas punir. De que adianta punir se não está ocorrendo moralização? Se não está ocorrendo educação que transforma o indivíduo para que não haja mais assim, ou para que entenda que agir assim ou assado não é o mais adequado para ele e para os outros. Então ele diz, em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras e só reprimem os mais salientes atos maus sem lhes destruir as causas. Ele ainda enfatiza, reprimem só os mais salientes, porque muitos outros não são reprimidos pelas leis humanas. Como disse certa feita, Chico perguntando a Emmanuel, o que é um criminoso? E Emmanuel então responde, qualquer um de nós que foi descoberto, meu filho. Em geral, as leis humanas estão atentas ou voltadas para as grandes, vamos dizer assim, para os grandes equívocos, mas aqueles outros pequeninos, que muitas vezes geram também grandes males, passam batido. Aliás, a bondade das leis guarda relação com a bondade dos homens, enquanto estes se conservarem dominados pelo orgulho e
pelo egoísmo, farão leis em benefício de suas ambições pessoais. Essa educação de massa que ainda se tem é uma educação que desde cedo incentiva a competição, passar por cima do outro, ser o melhor que o outro, ao invés de incentivar o cooperativismo, a cooperação, o amor, a fraternidade, a troca, o compartilhamento. Com louváveis exceções, agora é que isso está começando a ser repensado, embora o Cristo já tenha apresentado esse padrão lá atrás. Pestalozzi trouxe aí um grande avanço e todos aqueles que vieram depois, Eurípides Barçanufo, por exemplo, e tantos outros. Repensar a educação para que ela seja uma educação voltada antes para os valores imperecíveis da alma do que para os valores transitórios apenas. A lei civil apenas modifica a superfície. Somente a lei moral pode penetrar o foro íntimo da consciência e reformá-la. Então, a lei civil, embora tenha a sua razão de ser, não atua na causa, ela atua na superfície, mas para transformar o foro íntimo da consciência, somente a lei moral. Por isso ele diz: reconhecido, pois, que o atrito oriundo do contato dos vícios é que faz infortunados os homens, o único remédio para os seus males está em se melhorarem eles moralmente, uma vez que nas imperfeições se encontrar a causa dos males, a felicidade aumentará na proporção em que as imperfeições diminuírem. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. Por isso dirá Kardec, no seu livro Viagem Espírita, um livro fantástico, não há instituição humana estável distante da caridade. Não há instituição humana estável que não seja, ou que, se uma instituição humana não for inspirada pela caridade, não será uma instituição estável. E assim a gente vê o quanto ainda temos a avançar em termos das nossas instituições. Estado, leis, educação e todas as demais, família e todas as demais. E então ele encerra, não é o texto todo, é apenas um trecho que selecionei. A questão social não tem, pois, por ponto de partida, a forma de tal ou qual instituição. Ela está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade do gênero humano. Porque então os homens não mais cogitarão de se prejudicarem reciprocamente. Não basta se cubra de verniz a corrupção, é indispensável extirpar a corrupção. E para extirpá-la, concluímos com Kardec, só mesmo atuando no mais íntimo dos indivíduos, só mesmo por meio desse que é o recurso ou a proposta fundamental do Evangelho para o mundo e para todos nós. Me recordo aqui, já caminhando para o encerramento da nossa reflexão, de uma fala de um dos profetas bíblicos, lá atrás, Jeremias, quando, entrevendo o futuro, inspirado por Jesus, é interessante isso, Emmanuel vai nos dizer no livro Consolador que todos os profetas eram inspirados diretamente por Jesus, aqueles profetas mais conhecidos, Isaías, Jeremias e os demais. Entrevendo o futuro, ele faz como que uma previsão, e falando como se falasse em nome de Deus, diz ele, e depois Paulo apóstolo vai retomar isso na sua carta aos Hebreus, capítulo 8. Porei as minhas leis em seu entendimento e as escreverei no seu coração. Então eu serei seu Deus e eles serão meu povo. E nesse dia ninguém mais ensinará ao seu próximo ou ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Essa é a grande meta, é o grande ideal para o qual todos nós caminhamos. Certamente isso se cumprirá. Dependerá de cada um de nós, do esforço de cada um de nós, na casa espírita, para com nós mesmos, em nossa família, se esse ideal se concretizará mais rapidamente ou mais demoradamente. Felizes aqueles que forem encontrados, trabalhando por Jesus, com todo o empenho do seu coração, poderão fluir o quanto antes a alegria e a felicidade de harmonizarem-se, de entrarem em conexão e em plenitude com esse amor divino que pulsa em nós e aguarda o nosso esforço para poder se manifestar, para poder brilhar para o mundo, revelando a luz de Deus. Que Deus os abençoe a todos, muita paz, muita luz a todos vocês. Fiquem com Deus.
Mais alguma pergunta, alguma coisa? Você considera assim, a obra como esteiro fundamental do espírito para o teu crescimento do projeto apostólico do cristianismo? Sem dúvida, assim, inclusive ontem um dos temas falei bastante a respeito da obra do Paulo Estevam, considera realmente como poderíamos dizer até um quinto evangelho, se considerarmos Atos dos Apóstolos um sexto evangelho, que ela realmente vem nos munir de uma série de outras informações, sobretudo também sobre o apóstolo Paulo, sua tarefa, que foi tão importante ali para o cristianismo naquele momento, ele que teve que lidar com problemas muito sérios e soube lidar com eles de maneira muito equilibrada, ele, Pedro e os demais. Penso que é uma obra muito importante e também uma obra, de certo modo, um puxão de orelha da espiritualidade. Se a gente pegar o prefácio, por exemplo, Emmanuel vai dizer que dois foram os motivos que o levaram a escrever aquela obra. Que uma obra como essa, que particularmente considera um patrimônio da humanidade, que um dia será reconhecida como tal, o valor espiritual que ali está, nós não temos dimensão, assim como a codificação e tudo mais, mas uma obra como essa não vem à Terra por um acaso, ela vem como, ao mesmo tempo, um chamamento e um convite à responsabilidade daqueles que recebem um investimento tamanho da espiritualidade. Então ele diz que os dois motivos que levaram a escrever aquela obra é, o primeiro deles, a nossa vivência do cristianismo estava muito complicada. Nós estávamos novamente trazendo a vivência cristã, velhos atavismos, de acreditar que a experiência da doutrina espírita revivendo o cristianismo era simplesmente repetir aqueles velhos padrões, frequentar sem se comprometer de fato, uma adesão verbal sem uma adesão do coração, pedir uma proteção sobrenatural divina sem fazer o mínimo esforço, o mínimo empenho para concretizar esse auxílio, esse investimento do alto em nossas vidas. Então ele vai dizer, templos e devotos entregavam-se às posições acomodatícias, ao menor esforço, ao pedido de proteção sobrenatural. Então esse é o primeiro motivo, para nos lembrar o que é cristianismo, o que é viver o Cristo, um exemplo daqueles que viveram de maneira mais íntegra e legítima o cristianismo. E o segundo ponto que ele diz, para ensinar que com Jesus todo trabalho é um trabalho em equipe. Não existe com Cristo carreira solo. O próprio exemplo de Paulo, Emmanuel faz questão de frisar, não existiria Paulo sem Estevão. Poderíamos acrescentar, sem Abigail também não, sem Ananias também não, sem Barnabé, sem Silas, sem Tito, sem Timóteo, sem Lucas, sem todos os demais, não teríamos tudo aquilo que ele fez. Como a nos mostrar que nós precisamos aprender a conviver e a trabalhar em equipe, porque uma casa espírita é, em escala reduzida, deveria ser, pelo menos em tese, uma imagem do que é a sociedade do futuro, regida pelo amor, pela compreensão, pela benevolência e indulgência entre todos os seus membros. Se não começarmos por esses pequeninos núcleos, como aguardar essa sociedade do futuro na Terra? Então ele vem nos convidar a aprendermos a trabalhar em equipe, conviver, a lidar com as diferenças, pensando no objetivo comum, no ideal comum que nos une. Daí a palavra, que era a palavra utilizada, que depois foi tão desvirtuada, a palavra igreja em grego, eclesia, é comunidade. Uma unidade comum, com as suas múltiplas funções, um corpo, como diz Paulo. Cada um faz, um é a mão, outro é o nariz, outro é a boca, mas todos um corpo comum, um objetivo comum, com uma única cabeça, como diz Paulo, a cabeça da igreja de Cristo. Pensando um pouco na relação que você falou da mudança íntima de cada um para refletir nas instituições, o que você acha nessa relação da instituição também ter o dever de formar um novo indivíduo? Acho que é uma relação de troca. Sim, certamente será uma relação de troca, mas aí está a questão. Enquanto os indivíduos que não fizerem essa instituição não tiverem trabalhados, essa instituição seguirá repetindo os padrões, os velhos interesses que tem sido. Então, primeiro, a gente precisa meio que trabalhar uma nova geração de formadores dessa instituição, para que uma vez estabelecida essa instituição, ela possa contribuir com os indivíduos na construção de novo. Naturalmente, o processo ideal é uma troca. O indivíduo amparando a instituição amparando os indivíduos. Mas no momento a gente precisa focar muito na base, daí o fato dos espíritos falarem muito da educação, porque é a educação que vai formar os novos indivíduos que ao chegarem, por exemplo, no poder,
não cederão às tentações, não cederão aos velhos padrões para agir diferente como tem sido feito até então. Mas o ideal é o dia que a gente chega nesse processo de troca constante, né? Um alimentando o outro. Bom, Essa questão das mudanças, assim, principalmente na sociedade, de justiça mesmo, né? Você falou que a justiça tem uma questão muito ligada à moral. Assim, o que eu vejo muitas vezes é que assim, a sociedade, acho que por estar vivendo uma mudança, né? Ela ainda se apega com essa coisa da justiça, tem que ser necessariamente vingança. sim. Você acha que daqui a um tempo a gente vai conseguir produzir realmente essa justiça? Ó, isso é o advogado falando, tá? Não, sim, sem dúvida. Eu creio que, como falei, né, tudo vai girar em torno desse processo educativo. E não a educação como ela tem sido entendida até então. Né? O próprio tem se renovado muito o pensar a educação, o que é educar realmente o indivíduo. Né? Porque por muito tempo nós temos associado a educação simplesmente a implantar um monte de conhecimento no indivíduo e não ensinar a lidar com isso, a usar isso eticamente, a perceber que é preciso utilizar o conhecimento não apenas a serviço de interesses pessoais e tudo mais. Então, na medida que a gente for trabalhando essa educação em sentido mais amplo, moralizador de fato, a começar pela família, que é a instituição marca também de todas as demais, porque todas as outras instituições, os indivíduos que lá estão um dia começaram pela instituição fundamental da sociedade, que é a família. Então, a começar por essa sociedade, por essa educação nas bases, penso que em breve nós estaremos formando uma nova geração com uma mentalidade diferente. E a gente já vê muito dessa nova geração que até luta por essas causas sociais, por repensar o que é isso, o que é justiça, se a justiça é simplesmente a punição, se nós temos que agregar a justiça, como Kardec aqui mesmo diz, né, não podemos trabalhar apenas superfície, temos que agregar a justiça e a educação, para que a partir daquele momento o indivíduo repense o seu papel na sociedade e possa agir de maneira diferente. Né? Só punir muitas vezes apenas o torna ainda mais agressivo, ainda mais revoltado perante essa sociedade e todo o problema que a gente pensa. Mas tem um ponto aí que a gente não pode esquecer, nós espíritas sobretudo, né? Quem controla, vamos dizer assim, a portinha de entrada no mundo dos encarnados é a espiritualidade superior. E a partir do momento em que eles definirem que é chegado o momento de um impulso mais firme, como é chegado de fato na evolução humana, espíritos virão muito mais conscientes do que é realmente justiça, do que é realmente uma sociedade ideal, do que realmente são os valores que devemos cultivar, e esses espíritos vão aos poucos mudando. A gente está, na descrição de Kardec, naquele momento em que está tendo meio que um choque de visões, a gente percebe muito isso, né? Entre uma geração que vem preparando novos caminhos e velhos padrões que precisam ser questionados e precisam ser transformados, e a gente vai vendo essa mudança, aos poucos as coisas vão se consolidando. Né? Essa geração que é sobretudo em termos espirituais. Né?